Boa noite, pessoal. Meu nome é Clarissa, eu sou pediatra, especialista em terapia intensiva pediátrica. E hoje eu fui convidada para falar para vocês um pouco sobre o manejo inicial da sepse no paciente pediátrico. Bom, por definição, a sepse ela é considerada uma falência multiorgânica potencialmente fatal, consequente de uma resposta desregulada do organismo a um processo infeccioso. O último levantamento publicado pela Organização Mundial da Saúde, usado como referência em 2020, foi que ainda se estima que mais de 60% das mortes nas crianças com menores de 5 anos no mundo todo se deve a doenças de causas infecciosas. E a sepse está envolvida nisso. Por que é tão importante a gente definir sepse? Porque definindo sepse você consegue atuar mais precocemente e consegue melhorar o prognóstico desses pacientes. Esse aumento de sobrevida se deve então a um reconhecimento precoce, um tratamento agressivo nesse primeiro momento do diagnóstico do paciente com sepse, através da utilização de protocolos previamente estabelecidos. Esse artigo eu trouxe para vocês, é um artigo de uma revista bem conceituada, PLOS ONE, que foi publicado em 2018, logo depois que foram publicados os resultados do SEPSI-3, que foi publicado em 2016. Né? Então, apesar de a gente ter uma queda na letalidade dos pacientes pediátricos, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só mudar o meu apontador. Eu tive uma queda na letalidade das crianças e dos adolescentes em 40%, né? Só explicando um pouquinho. Foi um estudo grande, utilizou mais de 700 mil casos de mais de 4 mil hospitais públicos e privados e envolveram pacientes com menos de 18 anos em 30% desses casos. Foram todos pacientes de hospitais públicos e privados, mais de internações de SUS. Então, pegaram diagnósticos de sepse através da IH e fizeram esse levantamento de 2006 a 2015. Através desse levantamento, eles viram que a sepse teve uma queda de letalidade nas crianças em 40%. Ainda assim, é uma letalidade muito alta no contexto geral, 46%. Mas o que me chamou mais atenção em trazer para mostrar para vocês é que dificilmente o brasileiro faz isso, né? Quem costuma fazer muito essas publicações em relação a valores de internamento é o americano. Mas esse trabalho trouxe para nós um custo médio por internação no valor de $624 e internação em UTI, que é para onde a maioria desses pacientes pediátricos vão com quadro de sepse, quando a gente consegue vaga, é de $1.700. Então, é um custo alto, traz um reflexo importante na saúde pública, mas também na saúde das operadoras de saúde, né? Então, apesar da letalidade ter diminuído no paciente pediátrico, ainda assim, houve sim um aumento na incidência. Né? A letalidade até que ela ficou um pouco mais estável, como mostra esse gráfico em cinza claro aqui. Mas a incidência e a mortalidade teve um aumento nos pacientes, né? Em 2006 foram 31,5 casos e em 2015 47,4 casos. Então, o aumento teve uma proporção aí de 50,5%, né? Então, ainda assim, apesar da gente ver menos morte, né, dela ser menos agressiva, a gente vê um aumento muito grande dos casos. O desafio da gente se diagnosticar sepse é porque a gente não tem um teste de diagnóstico considerado padrão ouro, né? Apesar das inúmeras tentativas, e a última agora em 2016, onde a Sociedade Europeia e o Critical Care se reuniram e reexaminaram as definições e fizeram o terceiro consenso internacional de sepse, que é o SEPSI-3. Foram utilizadas revisões sistemáticas da literatura, analisados dados empíricos e no adulto
eles obtiveram critérios com melhor valor preditivo positivo, possibilitando um diagnóstico mais precoce de sepse, usando os critérios de disfunção de múltiplos órgãos, de disfunção de órgãos, que é o critério SOFA, e um critério de triagem rápido, que chama Quick SOFA, naqueles maiores que 18 anos. E esses novos critérios usados para definir a sepse já estão validados para o paciente adulto. Obviamente que essas definições estão sofrendo várias críticas, assim como o Conselho Internacional a Conferência Internacional de Consensos também sofreu em 2005, quando fez a divisão do diagnóstico de sepse. Explicando rapidamente para vocês, porque não é o objetivo da aula, o critério de falência de órgãos, né? O SOFA, ele é dividido em sistemas, onde eu dou pontuações que variam de 0 a 4 e somam essas pontuações e chegam a um resultado final. Então, para o adulto, são vários critérios onde eu classifico essa falência respiratória, de coagulação, hepática, cardiovascular, sistema nervoso, renal. E aí, eu identificando essa pontuação, eu classifico o paciente como um quadro séptico. O Quick SOFA foi validado para você suspeitar de sepse, né? E sendo um Quick SOFA maior ou igual a 2, eu posso suspeitar de sepse. E então eu aplico o critério completo de SOFA. Quem é o meu Quick SOFA? É quando eu tenho uma alteração respiratória, de estado mental e de pressão sistólica. Para o adulto, frequência respiratória maior ou igual a 22, alterações de estado mental, seja para letargia ou irritabilidade, e alteração de pressão sistólica menor ou igual a 100 para o adulto. Esse critério, se ele pontuar maior ou igual a 2, eu digo que o meu paciente pode ser sim sepse, e aí eu aplico o critério de SOFA para terminar de classificá-lo. Só para vocês entenderem qual foi a proposta. Eu penso num paciente, sendo ele um quadro infeccioso, viral, bacteriano, pode ser sepse? Se eu responder essa pergunta sim, eu aplico o Quick SOFA. Se essa pontuação do meu Quick, frequência respiratória, alteração de estado mental, pressão arterial sistólica, der maior ou igual a 2, se ele der, eu aplico o SOFA. Se a minha pontuação continuar sendo maior ou igual a 2, eu digo que o meu paciente tem sepse. Associado a isso, se uma paciente tem alteração de pressão arterial, lactato maior do que 2, mesmo após eu ter instituído a terapêutica inicial, que para sepse é volume, eu tenho diagnóstico de choque séptico. Se o meu paciente, após o volume, estabilizou, eu ainda não diagnostico ele como choque séptico. Então, se o lactato não for maior que 2, se a minha pressão arterial sistólica não for menor que 65, depois de volume, eu digo que ele continua tendo um quadro de sepse. Então, é assim que as definições do sepse 3 colocaram para o adulto e validaram, né? Estão sendo revisadas, estão sendo criticadas, questionadas, mas foi uma maneira que eles encontraram e que eles acharam que era uma maneira beira-leito de se monitorizar um pouco melhor o paciente. Como é que fica a questão da criança, então, para o SOFA? Então, eles estão tentando adaptar o SOFA, né? Então, esse artigo foi publicado no JAMA, foi um artigo publicado em 2017, no ano seguinte, né, do sepse 3, né, adaptando e validando, né, o critério SOFA para a pediatria. Né? Eles usaram 6.300 pacientes pediátricos internados e fizeram 8.700 encontros nesses pacientes. A idade mediana dos pacientes foi em torno de 69 meses, desses 229 não sobreviveram. Utilizando a adaptação do SOFA para a pediatria, eles tiveram uma mortalidade em 12% dos pacientes diagnosticados com sepse, e choque séptico foram 32%. O Quick
só para vocês entenderem, né, o SOFA pediátrico, né, ele analisa diferente do paciente adulto. A parte respiratória são as relações PO2 e FO2, também critérios que variam de 1 a 4, o sistema de coagulação em relação à contagem de plaquetas, alterações de funções hepáticas, né, através da dosagem de bilirrubina, a pressão arterial média, de acordo com a faixa etária de cada paciente, a escala de Glasgow e a função renal, de acordo também com a faixa etária de cada paciente. Tá? O que eles viram? Concluíram que o SOFA, que é o pediátrico SOFA, né, a versão ajustada, teve um desempenho semelhante ou melhor até do que alguns scores pediátricos de disfunção, como o PRISM, por exemplo. Né, ele identificou essa coxa de paciente com alta mortalidade, né, 12%, e características associadas a sepse grave em estudos prévios, que era a classificação anterior, sepse grave, né. Esse trabalho também já sofreu algumas críticas que eu vou voltar nele depois e vou explicar um pouco melhor para vocês. Ainda dando continuidade, teve um outro trabalho publicado daí em 2017 também, usando o PELOD-2, que também é a nossa avaliação de disfunção de órgãos em pacientes pediátricos, e esse trabalho chegou à conclusão de que o PELOD-2, que também é um critério de disfunção, nas primeiras 24 horas de admissão, ele foi altamente preditivo de mortalidade na UTI pediátrica, sugerindo que a gente pudesse usar ele como um critério clínico para sepse. Não há ainda, né, se um é mais benéfico do que o outro. Mas e aí? Como é que fica a questão da definição? Né? O consenso internacional, a Conferência Internacional de Consenso de Sepse em Pediatria, definiu a sepse e a disfunção de órgãos em pacientes pediátricos e tinha instituído a definição de síndrome infecciosa, né, e associado a um quadro infeccioso, a SIRS, associado a um quadro infeccioso, sendo isso sim uma definição de sepse. E aí, sendo uma definição de sepse associada a uma disfunção orgânica, eu tinha um diagnóstico de sepse grave. Sendo um paciente com sepse, com disfunção cardiovascular e necessidade de droga vasoativa, eu teria um diagnóstico de choque séptico. Né? O que seria essa SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica? Estava com dificuldade de lembrar a resposta. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica é a presença de pelo menos 2 dos 4 critérios que eu vou dizer para vocês. Só que, obrigatoriamente, um deles tem que ser alteração de temperatura ou contagem de leucócitos, ok? Quais são os 4 critérios? Temperatura alterada, hipertermia, febre maior que 38,5 ou menor que 36, taquicardia. Como é que eles definem taquicardia? Aumento da frequência cardíaca acima de 2 desvios padrões da normal para a idade do paciente. Taquicardia de uma forma persistente por mais de meia hora até 4 horas. Tá? Frequência respiratória alterada também, de 2 desvios padrões acima da média da idade, ou um paciente que necessite de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Contagem de leucócitos elevadas ou diminuídas para a idade, ou uma alteração de 10% de neutrófilos, né, imaturos. Então, essa é a definição da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que somada a um quadro infeccioso suspeito ou confirmado, eu teria o diagnóstico de sepse. Esse diagnóstico suspeito ou confirmado seria como? Confirmado é quando eu tenho uma cultura positiva ou um teste de PCR positivo para qualquer patógeno. Suspeito é aquelas síndromes clínicas com alta probabilidade de infecção através de resultados positivos de exames, né? Exames de imagem, exames laboratoriais, por exemplo, glóbulo branco no fluido corporal,
víscera perfurada, raio-x de tórax com pneumonia, erupção purpúrica, né? Ou petequias. Então, esses são os quadros suspeitos. E aí eu confirmo através da cultura. Porque às vezes eu não tenho cultura para todo mundo, tem lugar que nem tem como a gente fazer cultura. E nem por isso eu não vou fazer uma suspeita de infecção. Como é que a gente classifica? E eu acho essa tabela muito legal que o Critical Care utilizou. Ela é bem completa, eu acho que a gente tem que ter ela no bolso na hora de estar trabalhando com pacientes de pronto atendimento, principalmente, onde a gente não vai decorar todos os números, ou até decorar, se habituar, a gente tem ela para consultar, né? Onde eu tenho, de acordo com a faixa etária, o que é nível alterado para frequência cardíaca, frequência respiratória, o que é a contagem de leucócitos alterados e o que é a alteração da pressão sistólica. Então, eu acho bem legal essa tabela para a gente guardar, né? De acordo com a faixa etária, foi mudando. O que foi bom nessa publicação é que eles conseguiram definir, pelo menos, um pouco mais compatível com as fases que a sepse acontece no paciente pediátrico, que é totalmente diferente do que acontece no adulto, né? A gente sabe que o paciente pediátrico ele tem um problema de captação de oxigênio, né, e metabolização. E, consequentemente, ele vai morrer lá na frente por falha de circulação, né, por bomba, né. E o adulto, ele morre por dano vascular. Então, é diferente a fisiopatologia. E a criança também muda de acordo com a faixa etária. Então, eu achei legal porque não só eu acho legal, a literatura deu muito crédito a essas definições de sepse em 2005 para o paciente pediátrico por conta dessa tentativa, pelo menos, de colocar em cada fase as definições da sepse. Ainda falando da disfunção orgânica, né, que quando eu associo ao quadro de sepse, eu tenho um diagnóstico de sepse grave, que seria uma alteração da perfusão com tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, né, ou aquele paciente que tem um enchimento muito rápido, que a gente chama em flush, pacientes com extremidades frias, com pele moteada, com livedo reticular, com pulsos periféricos diminuídos em comparação aos pulsos centrais, que a gente fala que tem pulso paradoxal, hipotensão, né, alterações do estado mental, seja aquela criança extremamente irritada, agitada, com choro inapropriado, ou aquela criança que está apática em relação principalmente à interação com a família, sonolenta, letárgica ou comatosa. Oligúria é uma disfunção orgânica. Como é que a gente verifica? Quando a gente tem uma diurese com menos de meio ml quilo-hora. Com disfunção respiratória, aquela que satura menos de 92% em ar ambiente, ou hipoxemia arterial, que seria uma relação PO2 e FO2 menor que 300. E ainda assim caracteriza disfunção orgânica a dosagem de lactato arterial elevado. Alterações neurológicas seriam aquelas com Glasgow menor que 11, ou alterações agudas da consciência com uma queda maior que 3 pontos do nível basal do Glasgow, principalmente quando a gente está falando aqui de crianças encefalopatas. Alterações hepáticas, através de dosagem de bilirrubina acima de 4, a relação, né, TGO-TGP acima de 2 vezes maior que o limite superior para a idade, alterações renais com creatinina acima de 2 vezes o limite superior para a idade, ou um aumento de 2 vezes acima do valor basal, porque eu também tenho criança renal crônica, alterações hematológicas, aquelas que contagem de plaquetas estão menor que 80 mil, ou uma redução maior do que 50% do número de plaquetas. E alterações de ONR de referência acima de 2. Bom, baseado nesse consenso do sepse 3, tá? A Revista Brasileira de Terapia Intensiva, em 2018, publicou esse artigo, onde ele faz uma revisão, né? E ainda reforça o que? A importância de se usar essa classificação de SIRS, tá? Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica,
e revisando uma vasta literatura desde as definições de 2005. Então, a Sociedade de Terapia Intensiva em relação à pediatria ainda criticam a atual definição do sepsi-3, porque não tem uma precisão à beira-leito. E a sepsi-3, vocês viram que eles utilizam, você aplica o quick sulfa e depois você tem que aplicar o sulfa, e aí tem uma série de testes laboratoriais, e isso limita muito a aplicabilidade à beira-leito e em serviços, porque não é todo serviço que eu vou ter aquela série de exames que o SOFA preconiza que eu avalie para classificar o paciente como choque ou como sepse. E mesmo o lactato, a dosagem de lactato no paciente pediátrico, primeiro, não é todo serviço que eu tenho. Segundo, o paciente pediátrico, para ele ter um metabolismo anaeróbio intenso que faça com que aumente o lactato, vai demorar muito. A maioria dos nossos doentes pediátricos que chegam no nosso pronto atendimento, se a gente tivesse como dosar o lactato, e isso já foi provado na literatura, é que o lactato do paciente pediátrico, mesmo tendo um quadro infeccioso e mesmo tendo um quadro que a gente classificou como sepsis, o lactato vai ser normal. Ele vai piorar depois. Então, se você ficar esperando o lactato do seu paciente subir para classificar ele como um choque, como o sepsi-3 quer que você faça, você vai demorar demais para fazer o diagnóstico, você vai demorar demais para atuar agressivamente na reversão daquele quadro. E aí você vai perder tempo e você vai perder o paciente. Então, a conclusão desse trabalho e das sociedades, na verdade, de terapia intensiva, é que não existe justificativa para a gente usar o sepsi-3 incorporado ao contexto de sepsi na pediatria. A gente deve ainda continuar seguindo as definições precisas para cada etapa, que são de fácil aplicabilidade, e nortear o tratamento dentro dessas etapas que a gente está vendo o paciente, que a gente também sabe que são difíceis, que tem sim vários ajustes a serem feitos, mas ainda são as melhores evidências que nós temos. Só um exemplo, eu falei que eu ia falar desse artigo novamente para vocês. Esse trabalho que eles usaram no sepsi-3, que eles usaram no JAMA e no Critical Care até para dizer que poderíamos usar o SOFA, que era bom usar, é uma análise crítica que eu estou fazendo aqui. Foi um trabalho que usaram 8.500 pacientes numa UTI americana e que a taxa de mortalidade dessa UTI americana foi 2,4%. Já começa por aí. 2,4% de taxa de mortalidade é surreal até para uma UTI americana, tá? Então, a primeira crítica é essa. É uma taxa de mortalidade muito baixa para a gente poder dizer que é bom, aplicável ao perfil que nós temos. Outra situação é que começou a demonstrar uma relação com a mortalidade a partir de um critério de SOFA acima de 8. Um critério de SOFA acima de 8 para o paciente pediátrico, se a gente pensar na pontuação, que é de 0 a 4, e ir somando a pontuação, o paciente está muito mal. Então, a gente não está conseguindo pegar o paciente ainda naquela nosso pensamento de CIRS, né? Apesar que a gente sabe que nem todo paciente com CIRS está realmente séptico, mas a gente vai demorar demais para atuar dentro desse paciente. Outra análise, e até a comparação, esse estudo foi um estudo indiano daí, e aí esse estudo foi usado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva para fazer até os comentários em relação a essa comparação do Consenso Internacional de 2005 e do sepsi-3 em 2016. Foi um trabalho indiano com uma população menor, com uma mortalidade de 40% nessa UTI, ok, é uma mortalidade alta, mas assim, está bem próxima, né, do Brasil, dos pacientes, né,
menos desenvolvidos, identificou casos graves de sepse, né? Porém, deixou de identificar 18% dos episódios diagnosticados pelo consenso internacional de sepse, pelas definições antigas. Então, mostrou o quê? Que o SOFA, ele tem uma alta especificidade quando a gente vai diagnosticar caso grave, mas ele tem uma baixa sensibilidade, não consegue pegar no diagnóstico no início. Então, carece de mais estudos sobre isso. Tá? Então, o sepse 3, adaptado para pediatria, não atende os principais requisitos que garantam a acurácia e segurança na identificação de sepse e choque séptico na população pediátrica. Mas é importante a gente usar o SOFA ou o PELOD 2, né? Especialmente quando tenho aquele bebê que já está na minha unidade avançada, com uma estrutura para eu conseguir realizar os exames que precisam para classificar ele adequadamente. Então, especialmente após 48 horas de evolução da doença, onde a gente já espera que ela esteja já referenciada num serviço. Então, a gente mantém ainda as definições de 2005, que eu vou só recapitular, que é sepse. É a SIRS, né? Mais uma infecção suspeita ou confirmada. O que é o sepse grave? Sepse grave é aquele paciente que tem sepse com disfunção orgânica, e o paciente com choque séptico é aquele que tem sepse com uma disfunção cardiovascular que necessita de droga vasoativa. O manejo, né, desse quadro evolutivo é conforme a fisiopatologia da doença, né? Então, a doença geralmente ela tem um estado de hipovolemia, onde há um extravasamento líquido, né, de capilar, né, grande, seguido ou associado a uma disfunção miocárdica, e também eu tenho um processo de vasodilatação periférica para depois ter o processo de vasoconstrição. A monitorização mínima considerada para você conseguir manejar melhor esse paciente seria você ter oxímetro de pulso, traçado de eletrocardiograma, pressão arterial e aqui não invasiva, assim que possível invasiva, temperatura, termômetro, diurese, glicose e cálcio sérico, diurese capilar e cálcio sérico. Seriam as monitorizações que eles consideram mínima para você ter num paciente. Cada serviço tem que adaptar ao seu estilo. Quanto mais monitorizações a gente tiver dessas, melhor para a gente conseguir conduzir o paciente. Como é que a gente vai manejar a questão da hipovolemia na sepse em pediatria? Bom, hipovolemia por perda e extravasamento vascular. O nosso tratamento preconizado, mais disponível nos serviços, ainda com custo-benefício melhor, ainda questionável, mas nenhum benefício se encontrou com relação a qualquer outro tipo de volume aplicado. O que se aproxima um pouco mais do soro fisiológico são as soluções balanceadas, que elas podem até competir um pouco. Então, é você usar o que você tem mais disponível, soro fisiológico, numa dose de 20 ml por quilo, que você vai correr em 10 a 20 minutos, num volume total de até 60 ml por quilo durante a primeira hora. Então, a gente costuma orientar que a gente faça por 3 vezes 20 ml por quilo para correr em 20 minutos, dando um total de 60 ml por quilo. A partir daí, você tem que ficar atento aos sinais de hipervolemia, né? Fígado, ausculta com crepitação, turgência jugular. A literatura recente recomenda que em locais em que não haja estrutura de UTI, em que eu tenho um diagnóstico muito provável de um choque compensado. Quem é o choque compensado? É aquele paciente que não está hipotenso, que está chocado, mas não está hipotenso. Associado a síndrome febril grave, quem que entra aqui? Os pacientes com diagnóstico de dengue, envenenamento e os pacientes também cardiopatas, é que a literatura recente está recomendando que a gente faça 30 ml por quilo durante as primeiras 3 horas. Então, alíquotas de 10 ml por quilo, em intervalos de 10 a 20 minutos,
né, dando um total, né, de 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, principalmente em dengue, envenenamento, cardiopata, e se eu não tenho uma estrutura de monitorização ou de intervenção, principalmente em relação à ventilação mecânica, no caso daquele paciente que entra em insuficiência respiratória ou faça uma congestão pós o meu volume, né? Por que isso, né? Porque o balanço hídrico positivo foi mostrado que ele está associado a um aumento de mortalidade no choque séptico, tanto em adulto quanto em pediatria, mas em pediatria já tem evidência sobre isso. Então a gente tem que ter uma cautela em relação à ressuscitação fluídica no choque, visando o quê, pessoal? Visando uma perfusão adequada. Então é beira-leito, é você fazer o volume no seu paciente, retornar e verificar os parâmetros que você utilizou para caracterizar a hipovolemia nele. A disfunção miocárdica, como que ela acontece? Bom, poucos minutos depois de um quadro de infecção, as células cardíacas musculares elas começam já a expressar a molécula de adesão e ativam resposta inflamatória, né? E aí elas produzem moléculas que reduzem o influxo de cálcio. Por isso que quando você tem a oportunidade de dosar cálcio lá no começo, é importante também, porque se você conseguir repor esse cálcio, junto inclusive com o seu volume, você consegue estabilizar um pouco mais as células cardíacas. Então, há precocemente sim uma disfunção de contratilidade, mas a criança ela tem condição de se manter por mais tempo nessa disfunção antes de ter uma parada cardíaca. Então, quando a gente costuma dizer assim, que a criança vai avisando, né, é porque ela tem condição de dizer para você assim, olha, eu tô taquicárdica, olha, eu estou ficando taquipneica, porque eu estou perdendo volume, estou tentando compensar porque eu estou acidótica. E eu vou aumentar a minha frequência cardíaca mais um pouco para tentar compensar essa minha perda. A partir do momento que ela entra em bradicardia ou hipotensão, ela vai evoluir para uma PCR rapidamente se você não fizer uma intervenção logo. A disfunção ainda miocárdica, né? A gente tem que tratar com agonista beta-adrenérgico. Então, o que está sendo preconizado é a norepinefrina ou a epinefrina e a dobutamina. A dopamina caiu lá para baixo nas nossas opções terapêuticas, porque ela faz muita taquiarritmia, ela consome muito oxigênio do miocárdio, não que as outras também, mas ela faz muito mais arritmia, taquiarritmia, então ela está caindo em desuso. Mais pra frente eu vou falar alguma coisa sobre a dopamina ainda. A adrenalina e a noradrenalina, elas atuam em receptores adrenérgicos alfa 1 e 2, fazem vasoconstrição, assim como nos receptores beta 1 e 2, aumentando o débito cardíaco. Então são drogas para esse tratamento de disfunção miocárdica melhores. O Critical Care em 2017 propôs alguns bundles que se instalasse e se adaptasse ao seu serviço, utilizando bundles para atendimento em 1 hora do seu paciente. E aqui é o treinamento que a gente vem tentando fazer e vem aplicando, na verdade, nos pronto atendimentos, nas unidades de emergência. A nossa proposta é essa, a gente usar um bundle de 1 hora em que você tenha na cabeça que você tem que fazer o reconhecimento de que pode ser sepse, pode ser, né? Se pode ser, você inicia a ressuscitação e aí a ressuscitação entra como protocolo de atendimento de doente grave, como o PAUS preconiza. Você oferecer oxigênio, estabelecer um acesso venoso, fazer as intervenções secundárias e cuidar do coração do paciente. Então, oferecer oxigênio a 100%, instalar um acesso venoso periférico, conseguir um acesso, esse acesso está legal, conseguir o volume naquele acesso, tenta um segundo acesso, tenha sempre 2 acessos venosos em criança, porque a gente sabe, eles vão perder o primeiro acesso, né? A criança tem uma fragilidade capilar, é difícil pegar acesso, nem todo mundo tem o treinamento adequado. Então, o ideal é que quando você pegue um acesso, comece o volume naquele acesso, respira um pouco e pede para sua equipe pegar um segundo acesso. Se vocês fizeram 3 tentativas de acesso sem sucesso, a indicação é você fazer uma intraóssea, né?
Para a estabilização do seu paciente, ainda revisar o que você avaliou, e isso inclui você revisar as condições de hipovolemia, revisar as indicações de choque refratário à catecolamina, e aí entraria uma indicação de repor o hormônio, no caso aqui é o corticoide, e também pensar em qual inotrópico que você vai entrar para o paciente. É norepinefrina? É epinefrina? Não tenho. É dobutamina? É dopa? O que eu vou fazer? Né? E avaliar a adesão ao que você foi fazer. Então, tudo que você vai fazendo, você vai revisar posteriormente. Isso dentro de 1 hora. Essa seria a proposta desse bundle. Começando então, né, como é que seria um fluxo de atendimento de um pronto-socorro pediátrico? Primeira coisa, monitorizar o seu paciente. Monitor cardíaco, oxímetro de pulso, pressão arterial não invasiva e uma glicemia capilar. Verificar a temperatura e diurese. Aqui não precisa entrar tua sonda vesical ainda. É fralda mesmo. É olhar a fralda e ficar em cima dela. Se depois da sua intervenção de 1 hora o paciente não te responder, você pode pensar em sondagem, né? Mas você não precisa parar o que você está fazendo, né? Ou parar a tua equipe que está tentando pegar um acesso venoso para monitorizar a diurese, tá? Então, você vai monitorizar o seu paciente, fornecer oxigênio a 100% através de máscara não reinalante, estabelecer um acesso venoso ou uma intraóssea. E aí você vai fazer a avaliação clínica de sinais indicativos de baixo débito. Quem são? Diurese, tempo de enchimento capilar acima de 2 segundos e alterações de nível de consciência. O teu objetivo é o quê? Manter esse paciente saturando acima de 95%. Nossa, mas 95% não faz mal? Faz mal quando a gente estabilizar o paciente. Até lá ele é considerado um paciente grave que está consumindo oxigênio. E lembra, criança morre por falta de oxigênio. Então nós vamos dar oxigênio para ele 100%. Cardiopatas e pacientes com doença de prematuridade crônica, os broncodisplásicos, a gente pode manter uma saturação acima de 88%, ou naqueles pacientes que são monitorizados em casa, a saturação basal que ele mantém em casa. É preconizado que se faça um kit sepse. Quem é esse kit sepse? Vou colocar aqui para vocês, depois eu volto lá. É você colher hemograma, gasometria arterial, cálcio, lactato, creatinina e hemocultura. Nem todo mundo tem todos esses dispositivos. A maioria vai ter o quê? Hemograma e gaso, né? Nunca atrase a tua conduta porque você não tem todos os exames, principalmente a questão do antibiótico na hemocultura. Vou falar disso também depois um pouquinho mais, mas é porque o meu kit sepse que a gente estabeleceu aqui é você colher hemograma com plaquetas, gasometria arterial, cálcio, lactato, creatinina e hemocultura. Então, colher o meu kit sepse, culturas, eu inicio o antimicrobiano na primeira hora. Não vou atrasar o meu antimicrobiano por conta de hemocultura. Eu corrijo os distúrbios metabólicos e eletrolíticos baseados nessa gasometria, nessa dosagem de cálcio, e corrijo a hipoglicemia baseado na minha glicemia capilar. O que eu considero hipoglicemia na criança? Acima de 1 ano eu considero manter ela maior que 60, menores que 1 ano eu considero manter elas maiores que 50. Através da minha reposição volêmica, eu vou tentar reparar o intravascular com solução fisiológica ou de Ringer. O meu alvo é o quê? Eu melhorar a minha perfusão periférica, né? Se eu melhorei a minha perfusão periférica com essas minhas medidas, né, com a minha expansão, eu vou manter o paciente em observação clínica. Se eu não conseguir melhorar, eu vou passar para o passo 2, que é o quê? Repetir meu volume, readequar essas perdas que esse paciente está tendo, então mais 10 a 20 ml por quilo em 20 minutos, sabendo que eu posso repetir isso, e não quer dizer que porque está escrito que foram feitos 60 ml por quilo, que eu vou ter que parar em 60 ml por quilo. A gente sabe, se a gente está à beira-leito, a gente vai reavaliando o paciente e vai observando se ele tem condições de receber mais volume. Se eu detectei hipoglicemia no paciente, a minha sugestão é que você use glicose 25%, 2 a 4 ml por quilo endovenosa, em bolos mesmo, tá?
não precisa diluir. Esse é o meu kit sepse, os exames laboratoriais que a gente sugere. E depois disso, se eu não estabilizei meu paciente, se eu não consegui uma estabilidade, eu solicitar a vaga de UTI. Aqui eu estou falando rapidinho para vocês, só mostrando a questão da intraóssea. A intraóssea assusta muita gente, mas é um procedimento que, quando a gente adquire habilidade, ele é rápido e fácil de fazer e a gente consegue correr todos os tipos de líquidos no paciente. A gente faz soro, a gente faz ríngaro, a gente faz coloide, a gente faz sangue, a gente faz antibiótico. Então é muito fácil você usar, né? Geralmente ele dura em torno de 24 horas, né? Eu sei que às vezes a questão do curativo é difícil e eles infiltram rápido, mas pelo menos para aquela medida inicial, para as primeiras horas do quadro de choque, do quadro de sepse grave, ele é bem importante. Valeria muito a pena vocês treinarem as equipes de vocês para isso. A gente usa muito a intraóssea, então, quais são as indicações? Na parada cardíaca, que eu não tenho acesso, na falha de acesso periférico, e é estabelecido que pelo menos 3 tentativas, né? No máximo 3 tentativas de acesso, você indica uma intraóssea, da necessidade de noradrenalina e adrenalina, e ele pode ter uma duração de 24 horas. Ainda dentro da minha hora, tá? Eu posso não ter vaga de UTI. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente? Né? Vou ficar parado olhando para ele, né? Então, eu vou ter que tentar mantê-lo do jeito que ele está, ou até eu ter um suporte melhor, né, de terapia intensiva para ele. Aí vem as indicações de suporte hemodinâmico. Eu tenho que considerar resistência a fluidos naquele paciente que eu fiz, né, pequenas alíquotas de 10 a 20 ml por quilo. Achei que eu já consegui hidratá-lo, mas ele não melhorou a perfusão, ele continua sonolento, ou ele não teve diurese, ou ele ficou hipotenso, ou ele nem melhorou a PA, continua hipotenso desde o começo. Nesse paciente, eu vou tentar classificá-lo clinicamente como tendo choque quente ou choque frio. O que é um paciente com choque quente? É um paciente que tem rubor de extremidades, enchimento capilar rápido, pulsos cheios, mas é oscilante. Horas você palpa, ele está cheio, daqui a pouco você volta, ele está fino, daqui a pouco você aumenta novamente. E um débito urinário diminuído. Esse paciente, eu posso dizer que clinicamente ele tem características de choque quente. O que eu vou dizer para vocês em relação ao choque quente? Dificilmente o paciente que chega no pronto-socorro vai chegar em choque quente. Esses pacientes de choque quente são os pacientes de internamento hospitalar, os pacientes que estão na enfermaria, os pacientes imunodeprimidos, pacientes oncológicos, os pacientes que estão de UTI, que usaram antibióticos e estão evoluindo com quadro infeccioso de complicação. Esses pacientes fazem choque quente. O paciente que chega no pronto atendimento, a nossa criança, principalmente a domiciliar, a criança que está na comunidade, ela vai chegar em choque frio, a maioria. Ela já passou dessa fase do quente. Isso não sou eu que falo, a literatura mesmo diz. É onde a gente mais encontra o choque frio, no pronto atendimento. Quem tem choque frio? Tem extremidades frias, pele moteada, está mal perfundido, tem tempo de enchimento capilar acima de 2 segundos e um débito urinário também diminuído. Para os pacientes com choque quente, a droga de escolha é noradrenalina, na dose de 0,1 a 1 micrograma quilo minuto. Para o choque frio, a droga de escolha é a adrenalina, na dose de 0,05 a 0,3 microgramas quilo minuto. Pode ter mais dose, pode chegar a 0,5, 0,8 até 1 micrograma quilo minuto também de adrenalina. Mas como eu estou falando aqui para vocês que às vezes eu posso estar no pronto atendimento, eu tenho condições de usar essa droga e tateando ela mais lentamente. As últimas publicações, inclusive foi uma publicação brasileira do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, deixou no protocolo deles que eles iniciam mesmo na periferia a adrenalina na dose de 0,05 até 0,2 na periferia.
Então, dependendo do teu acesso periférico, que é um acesso que suportou o volume, vai caber você usar a adrenalina. Mas eu não tenho adrenalina, eu não tenho noradrenalina, eu só tenho DOPA. Se você só tem DOPA, está aguardando vaga de UTI, você vai iniciar a droga que você tiver e vai reavaliar o seu paciente. Se esse paciente evolui com uma taquicardia muito importante após o início da sua droga vasoativa, da sua dopamina, aí você considera suspender. E considera, principalmente para esse paciente que você pensou e iniciou droga vasoativa, a instalar uma via aérea definitiva, principalmente se você for sedá-lo para fazer algum acesso. Os pacientes pediátricos têm um consumo de oxigênio muito alto, é uma tendência a fazer hipóxia muito fácil, uma instabilidade já, uma disfunção miocárdica importante que já ainda não está refletindo às vezes na pressão arterial, e aí na hora que você ceda ele para fazer o procedimento ele para, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A sequência rápida que a gente sugere que se use é uma sequência rápida que tenha menos efeito colateral em relação à disfunção miocárdica. Então, a gente usa fentanil, 2 microgramas por quilo, ketamina 1 miligrama por quilo, rocurônio 0,7 ou pancurônio 0,1 miligramas por quilo. Então, só para relembrar, quando eu tenho uma caracterização de choque quente, eu uso noradrenalina. Choque frio, eu uso adrenalina, ok? Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma consulta em relação às doses de drogas que a gente tem disponíveis, né? A literatura de fonte está aí para vocês verem, é o que o American Heart, na verdade, preconiza, né? Dopamina, epinefrina, norepinefrina, dobutamina e milrinona, né? As doses nos pacientes pediátricos, eles variam, né? São doses dependentes de idade, tem efeitos inotrópicos, vasoconstritores e vasodilatadores, né? Então, mais para consulta que eu coloquei isso para vocês. E a questão da antibiótico terapia, ela ainda está no meu bundle de 1 hora, tá? Então, eu realizo a primeira dose de antibiótico endovenoso na primeira hora. Coleto hemocultura antes dessa primeira dose, mas não atraso o antibiótico se eu não tiver como colher hemocultura. E se eu não tiver acesso venoso, eu realizo o intraósseo ou antibiótico intramuscular, ok? A primeira dose, ela não precisa ser corrigida para disfunção hepática ou renal. Então, não preciso me preocupar com isso naquela hora. Após a primeira dose, eu reavalio e adequo o antimicrobiano conforme a história do paciente, topografia e culturas desse paciente. Antibiótico terapia é muito relativo, né? Vale a pena vocês discutirem com as comissões de vocês, com os protocolos que vocês têm, com as doenças mais comuns, com as bactérias mais comuns dos ambientes, né, de trabalho de vocês. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que nós usamos como referência no procedimento e na unidade de terapia intensiva, com embasamento na literatura e aprovado pelas nossas comissões. Então, quando eu tenho foco pulmonar, geralmente a gente faz uma associação para lactentes de oxacilina com ceftriaxone. E para os pacientes maiores, né, crianças e adolescentes, uma associação de oxacilina, ceftriaxone, claritromicina ou azitromicina, tá? Qual que é o problema da azitromicina aqui? Se ela for ser feita endovenosa, nós não costumamos usar endovenosa, porque como há uma disfunção miocárdica muito importante, ela pode prolongar intervalo, QT, e a gente já teve algumas complicações aqui por conta disso, então a azitromicina endovenosa ela é usada com muito critério, então nós preferimos usar a claritromicina em associação. O foco urinário, né, se eu tenho caracterizado, é a ceftriaxona. Infecções de partes moles e pele, oxacilina, eu posso associar a clinda, né, porque ela tem uma função bacteriostática, né, principalmente no caso de pacientes já com choque séptico, principalmente osteomielite aqui, celulites graves. Pacientes com meningite a gente usa ceftriaxona e se ele tiver derivação a gente associa vancomicina.
E quando eu não tenho um foco, a gente usa ceftriaxone. E naqueles pacientes que é conhecido já o quadro de imunodepressão, eu associo vanco com cefepime e considero um antifúngico, dependendo do exame físico, resultado de fungos na urina, etc. Quais são as minhas metas? Fazendo todas essas, restabelecendo o volume no paciente, monitorizando disfunção miocárdica, eu olhar sempre para a perfusão periférica adequada, então uma perfusão menor que 2 kg/s, uma pressão arterial média, uma pressão de perfusão e a frequência cardíaca normal para a faixa etária. O tempo de enchimento variando entre 2 e 3 segundos, com extremidades aquecidas e uma diurese acima de 1 ml/kh. E um paciente normalizando o nível de consciência. Então é isso que eu vou ter no meu checklist das minhas metas para melhorar o meu doente grave com quadro de sepse. E sempre reavaliar cada um deles, né? Eu coloquei para vocês aqui, são tabelas do PAUS, tá? Alterações também de sinais vitais, de acordo com a faixa etária do paciente. O que eu achei interessante aqui é que, principalmente quem está na unidade de terapia intensiva, fica muito preocupado com a PVC. Eu chamo a atenção para vocês assim, ó, a PVC como dado isolado tem pouca validade, tá? É melhor a gente utilizar a pressão de perfusão, que é um cálculo da pressão arterial média menos a pressão venosa central, menos a PVC. Essa pressão de perfusão somado a critérios multimodais que a gente fala, então a análise de sinais vitais, clínicos e monitorização da pressão de perfusão, elas te dão parâmetros melhores, mais fidedignos do estado do paciente. Os valores de pressão de perfusão é de acordo com a faixa etária, existe um cálculozinho para decorar, senão você decora número cheio, né? 55, 58, 65 para recém-nascido, bebês até 2 anos e bebês até 7 anos, ok? Aí já dentro da UTI, né, não é o objetivo da aula, mas eu achei importante a gente falar. O suporte hemodinâmico deve ser considerado, né, ajustes, principalmente quando eu tenho um choque resistente à catecolamina. Eu já ajustei a minha droga, já associei drogas e o paciente continua mal perfundido e principalmente aqui, chocado, hipotenso. Considerar risco de insuficiência adrenal, né? O que a gente recomenda é usar hidrocortisona na dose de 2 mg por quilo dose a cada 8 horas, que a gente pode usar por 5 até 7 dias. Algumas literaturas usam até começar a reduzir a droga vasoativa. Confesso que eu não tenho a experiência nessa redução da droga vasoativa em pensar em suspender a hidrocortisona. Habitualmente a gente usa por 5 a 7 dias. Existe a dose também de você fazer 100 por metro quadrado, dia, dividido em 3 a 4 doses. Considerar a monitorização de pressão invasiva daí, né, e saturação venosa central. E a PVC, porque daí você consegue um cálculo bom de pressão de perfusão. Corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, ficar em cima da hipoglicemia, tá? A gente não é muito estressado com a hiperglicemia. Insulina, só se o HGT for maior que 180. Confesso para você que dependendo da faixa etária a gente segura até 220, 250. Considera usar hemoderivados, e aqui concentrado de hemácia, né, nas primeiras 6 horas de admissão, naquelas crianças que têm uma hemoglobina menor que 9,5, e após as 6 horas de admissão, considerar fazer hemoderivados só quando a hemoglobina é menor que 7. Considerar a hemoglobina menor que 10 nos cardiopatas, é o que a gente considera aqui. E para aqueles pacientes que têm choque frio, com pressão arterial normal, a gente preconiza, né, e os consensos também, né, titular volume e usar adrenalina. Se eu tenho condição de medir saturação venosa central e ela for menor que 70, eu posso pensar em utilizar vasodilatador. O vasodilatador de escolha seria a milrinona. Se o paciente tem um choque frio com uma pressão arterial baixa, eu tento observar a titulação de volume e a droga de escolha é a adrenalina.
Se essa pressão arterial continua baixa, eu associo nora. Se a saturação venosa for menor que 70, eu considero vasodilatador. E aqui, como o paciente não tem uma pressão normal, ele tem uma pressão baixa, o vasodilatador de escolha pode ser a dobuta ou a milrinona, tá? Se eu tenho um paciente com choque quente, pressão arterial baixa, choque quente, a minha droga de escolha, além de eu pensar sempre em reavaliar o volume, é a noradrenalina. E se ele continua com a pressão baixa, eu escolho associar a vasopressina. Se a saturação venosa vier menor que 70, eu escolho associar a adrenalina. A dose de 0,5 microgramas quilo minuto para adrenalina, mas a gente sabe que às vezes a gente tem que subir até 0,8, 1 micrograma quilo minuto também no máximo, porque ela não vai ter benefício além disso. Aí você vai começar a ter muito efeito colateral. O alvo é o quê? Melhorar a perfusão, né? Se o paciente melhorou a perfusão, eu vou manter, né? Se ele não melhorou, eu estou considerando o diagnóstico de choque refratário, as minhas opções começam a se afunilar e aqui entra a ECMO, né? A circulação extracorpórea, que hoje, sabendo que quando eu chego nessa fase aqui, a minha mortalidade é 80%, e sabendo que a ECMO instalada por uma equipe que tenha experiência, né, em locais de referência, eu tenho uma sobrevida acima de 50%, 75% com pouquíssimas sequelas, quando ela é feita por pessoas que têm experiência. Então, esse entra no fluxograma de atendimento já dentro da UTI, né, para o pessoal que tem essa prática, que trabalha em UTI, eu coloquei, apesar de não ser o nosso foco, né. Para terminar, pessoal, então assim, a sepse em pediatria, a gente não tem uma definição precisa, há uma grande tentativa, um empenho das sociedades para se fazer isso, e ela ainda é muito adaptada, né, para a população pediátrica, né, ainda é necessário que a gente faça mais estudos, né, mas cada vez isso também tem evoluído muito, né. É necessário que você tenha terapias dirigidas para as etapas que o paciente está fazendo em relação à fisiopatologia da sepse. O que a gente quer é incentivar as boas práticas em todos esses cenários, em cada um deles, e implantar protocolo baseado na melhor evidência, mas também ajustado para os recursos de cada local, porque não adianta a gente querer impor tecnologias que não terão, que o custo é muito alto e que no papel vai ficar muito legal, mas assim, a gente não vai conseguir aplicar isso. Então, a intenção cada vez mais, inclusive das sociedades de pediatria e a brasileira principalmente, é você, né, colocar a melhor prática, mas baseado e adaptado para o seu recurso. É claro que a gente sabe o que é o mínimo a ser feito. Então, o mínimo a ser feito é o que a gente espera que os hospitais, as unidades de pronto atendimento, que queiram fazer um atendimento de qualidade, né, dando um prognóstico, uma chance de vida um pouco melhor para esses pacientes, façam, né. Eu agradeço a participação de todos e fico à disposição caso vocês tenham dúvidas, ok? Me despeço agora de vocês e de dúvidas eu fico à disposição.